Irmãos, a paz do Senhor novamente. Convidar a igreja a se colocar de pé. Abrindo o livro de Daniel, capítulo de número 1. Verso de número 4 e verso de número 8. Livro de Daniel, capítulo de número 4, ou capítulo de número 1, verso de número 4, e após o verso de número 8. Amém? E diz assim: jovens em que não lhe houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda sabedoria e conhecimento, e entendimento de conhecimento, e que tivessem capacidade para permanecer no palácio do rei, e que lhes ensinasse as escritas e a língua dos caldeus. O verso de número 8 diz assim: Daniel colocou no seu coração que não se tornaria impuro com a comida real, nem com o vinho que ele bebia. Pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se tornar impuro. E o verso de número 9 diz assim: Deus fez com que Daniel alcançasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, oramos ao Senhor mais uma vez, convidando o Teu Espírito Santo, e que o Senhor possa falar conosco esta noite através da Tua palavra, Senhor, dando graça, Senhor, e a revelação do céu. Que no nome de Jesus, Senhor, nós possamos entender a Tua palavra e praticá-la nos nossos corações e na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar no nome do Senhor Jesus. Daniel, ele fazia parte do Reino do Sul, da tribo de Judá, porque quando houve a divisão das 12 tribos, 10 tribos fizeram parte do Reino do Norte e 2 tribos Reino do Sul. O Reino do Norte foi formado como o Reino de Israel e o Reino do Sul como o Reino de Judá. Só que por causa da desobediência do povo, de um mandamento do Senhor, eles foram levados a cativos na época de Daniel. A primeira leva aconteceu no ano de 605 a.C., quando Daniel e seus amigos e alguns outros jovens foram levados para a Babilônia. Só que havia nessa primeira leva, nessas pouquíssimas pessoas que foram, uma seleção para que pudesse levar, porque os jovens que seriam levados, as pessoas que seriam levadas, seriam pessoas capacitadas de linhagem real, mentores dentro do reino, para que pudesse ser instruído dentro do palácio e servisse ao rei. Quando nós vamos ver o motivo por qual aconteceu o cativeiro babilônico, nós vamos ter que abrir lá em Jeremias, capítulo de número 25, verso de número 11. Se alguém encontrar que puder ler. Capítulo de número 25, verso de número 11. Por causa disso, Jeremias já profetizava para o povo. Mas para nós entendermos melhor um pouco o motivo de que o povo babilônico, que o povo judeu foi levado à Babilônia cativo, nós vamos ter que olhar em Levíticos, capítulo de número 25, verso de número 8, que vai falar sobre o ano sabático. Levítico, capítulo de número 25, verso de número 8.
a seguir. Porque nesse ano seria o ano que não poderia ser plantado. Esse ano seria o ano que toda a terra teria que deixar. Eles não poderiam comer do fruto desta terra. Eles não poderiam plantar neste ano. Os frutos que dessem ou que nascessem neste ano teriam que ficar para a terra. Eles teriam que alimentar dos seus animais, do leite, da carne de seus animais. Só que por muitos anos, por 490 anos, o povo desobedeceu a ordenança do Senhor. E esse foi o motivo por qual o povo foi levado a cativo. Então o povo foi levado ao cativo por causa da desobediência. Nós vamos vendo desde o princípio que Deus não compactua com a desobediência, que Deus dá tempo para arrependimento, que Deus dá tempo para que nós possamos se arrepender, voltar, antes de que aconteça de nós entrarmos em cativeiro ou que nós perecemos. Deus, ele sempre abre os céus e envia o anúncio para alertar as nossas vidas, a igreja do Senhor, sobre o que deve ser feito. Havia uma ordenança para o povo, para que o povo não plantasse no sétimo sábado, no sétimo ano, que esse ano era ano de jubileu. Mas por causa da desobediência do povo, uma geração inteira foi levada a cativeiro. Daniel foi levado a cativeiro na primeira leva, colocado dentro da Babilônia. E para nós entendermos melhor qual era o sistema em que Daniel estava vivendo, que Daniel foi levado. Daniel foi ensinado dentro de Judá as leis do Senhor, a temer ao Senhor, como todo judeu sabatinado, ensinado em todas as leis, instruído a adorar somente um Deus, a adorar somente o Deus, o Criador. Só que agora ele é levado cativo obrigatoriamente para dentro da Babilônia. E é dentro da Babilônia que Daniel se depara agora com um cenário totalmente diferente. Porque o povo babilônico era um povo idólatra, um povo que adorava muitos deuses, que acreditava na magia, no poder do ocultismo. E Daniel foi instruído dentro do palácio a ser ensinado pelos seus eunucos a toda sorte de magia, para que ele pudesse então servir ao rei, para que ele pudesse então ser útil ao povo babilônico. Olha a estratégia do inimigo. Eu vou entrar dentro de Judá, vou levar os melhores de dentro de Judá, de dentro da casa do Senhor, vou levar para dentro do cativeiro, vou instruir estes jovens a se contaminar com as coisas que a Babilônia oferece. Só que a proposta era muito boa, porque os jovens que estavam indo, não estavam indo como segundos que foram, para ser funcionários, para trabalhar como escravos, não. Eles estavam dentro do palácio, foram selecionados, e era por obrigação comerem dos manjares do rei. Então a proposta que aqueles jovens tinham era de luxúria, era de receber o melhor, porque é isso que Satanás faz. Satanás, ele nunca vai aparecer com rabo e com chifre. Nós temos que entender isso, que a batalha espiritual a qual a igreja está inserida, em qual nós estamos inseridos, o inimigo que nós lutamos não é aquele inimigo do desenho animado, que aparece com rabo, com chifre, não. Que vai poder mostrar a cara e dizer que vai ser ruim se nós adorarmos a Ele, se nós servirmos a Ele, não. A proposta de Satanás é iludir, é trazer a ilusão de que vai ser bom, se nós cedermos às suas vontades.
de que se nós andarmos segundo o querer dele, nós vamos ver isso quando Jesus foi levado pelo deserto, pelo Espírito Santo, e ele é tentado pelo diabo. Nós vamos ver que lá no deserto, Satanás faz propostas para Jesus, e a última proposta que Satanás faz, era mostrando todo aquele reino e dizendo: se tu me adorares, isso aqui tudo será seu. Só que Jesus tinha a palavra no coração e disse: olha, rapaz, também está escrito que não adorarás outro Deus a não ser o Senhor. Então nós temos que entender que o diabo, ele não vai atacar a igreja de uma maneira direta. Ele vai vir com propostas, ele vai vir com sementes, ele vai vir com coisas pelas laterais, e que no futuro vai prejudicar grandemente. Só que Satanás, como todos os demônios, só entra em um lugar se houver oportunidade, se houver liberdade, se houver ausência da palavra de Deus, se houver ausência da presença de Deus, se houver pecado. Satanás, ele não tem como trabalhar na minha vida e na sua vida se nós somos retos diante do Senhor. O diabo, ele vai colocar propostas, mas assim como Daniel, nós vamos colocar no nosso coração que não temos que contaminar com essas coisas. Porque o que mais está acontecendo hoje, dentro da igreja, são fermentações. E eu não falo da igreja base velha, eu falo de uma igreja total. São propostas, são fábulas, são coisas que vêm trazendo o ocultismo e atraindo muitas pessoas, iludindo muitos cristãos que não vão respaldados na palavra do Senhor. Daniel, ele estava indo cativo por causa da desobediência da sua geração antepassada. Israel também foi atacado. Só que como os assírios, eles atacavam de forma diferente. Os assírios, quando levavam o povo em massa, quando levavam o povo cativo, eles levavam o povo em massa, em muitos. Já as táticas babilônicas era atacar a mentoria do povo. Era ir nas cabeças pensantes. Por quê? Porque se eu ataco as cabeças pensantes, se eu ataco o governo, se eu ataco a liderança, se eu ataco em cima, eu desestruturo embaixo. O povo fica perdido. A tática babilônica era essa: vamos trazer os jovens de linhagem real, cabeças pensantes, homens instruídos, sábios em conhecimento. Vamos engodar eles no costume babilônico e o povo vai ficar sem direção. Por quê? Porque vai encerrar o ensinamento da palavra do Senhor. E o que Satanás tem feito hoje? Colocado lideranças que não foram formadas, que não foram instruídas, que não estão diante da palavra, para engodar todo um povo. Nós vamos ver igrejas em muitos lugares com fábulas, fugindo da palavra do Senhor, da verdade. Porque a palavra de Deus, ela veio não para confortar, mas ela veio para confrontar o homem e a mulher, trazer uma reflexão na nossa vida e o arrependimento para a nossa vida como cristão. Se nós estamos dentro da igreja, mas continuamos com as mesmas práticas, continuamos com os mesmos erros que éramos no passado, nós estamos na igreja, falamos de Jesus, mas não conhecemos a Jesus. Porque eu não vi na Bíblia até hoje um lugar onde Jesus entrou, onde Deus entrou e que não houve transformação. A presença de Deus, ela traz transformação, ela trouxe transformação até na vida de Saul. Quando o Espírito do Santo tomou Saul, Saul se tornou outro homem, diz a palavra do Senhor. Só que antes mesmo que o reinado de Saul fosse confirmado, antes mesmo que o ministério de Saul fosse confirmado, a desobediência levou o ministério de Saul, o reinado de Saul à falência. Por causa da desobediência, Saul perdeu a proposta de ser rei em Israel. Nós vamos ver que foi uma sequência de erros, porque Deus dá oportunidades. Ah, mas tem gente que está errando todo dia, mas Deus está dando oportunidade. Só que a oportunidade cessa. O povo estava desobedecendo ao Senhor, não foi 1 ano, não foi 2 anos, não foi 3 anos, foi 490 anos. Desobedecendo ao Senhor. Plantando todos os anos,
colhendo todos os anos, fartura todos os anos, mas a conta fechou. E agora está o povo dentro da Babilônia cativo. Só que o que me chama a atenção em Daniel é a fidelidade dele com Deus. Ele foi para a Babilônia, mas mesmo estando dentro da Babilônia, mesmo estando com todas as propostas na sua frente, nós não vamos ver a palavra de Deus falar de outros jovens. O que tudo indica que somente os 4 se permaneceram fiéis ao Senhor. E foram muitos outros com eles para dentro da Babilônia. E dentro da Babilônia, somente esses 4 se permaneceram fiéis diante ao Senhor. Por quê? Porque aprenderam em Judá a adorar um único Deus. E quando chegou na Babilônia, não precisou se adaptar com a Babilônia para ser igual aos babilônicos. Ele colocou no seu coração: o que eu aprendi em Judá, eu vou praticar na Babilônia. É isso que nós temos que colocar na nossa vida. O que nós aprendemos na palavra de Deus, nós temos que aplicar no mundo. Não temos que igualar ao mundo, ser igual ao mundo, trazer o que o mundo está oferecendo. Nós temos que oferecer o que nós temos para o mundo. Daniel foi para dentro da Babilônia, se colocou na posição de não comer os manjares do rei, rejeitando as propostas. Por quê? Não tem muito argumentos que provem, apenas alguns achados arqueológicos que provem o cardápio do rei. Mas dentre eles estava a banha de porco, a carne de cavalo, que para os judeus era impuro. E foram tudo isso a proposta que ofereceu a Daniel. Quando Daniel chega dentro da Babilônia e se coloca na posição de fiel ao Senhor, e diz: eu não vou me contaminar com os manjeiros. Deus deu graça a Daniel aos olhos do eunuco, para que cedesse à sua vontade e ele não se contaminasse com os manjares do rei. Só que quando Daniel, ele não estava inserido somente no manjar, somente na comida, mas também nos costumes babilônicos. Ele tinha que ser instruído na língua dos caldeus, na língua dos assênios e na língua dos babilônicos. Ele tinha que ser instruído a aprender magias, a praticar ocultismo, porque haviam 2 tipos de magos: os exorcistas e os outros que praticavam a magia para a cura. Nós vamos olhar esse ensinamento dentro de Daniel. Então, além do conflito físico, Daniel também estava enfrentando um conflito espiritual. E o que a igreja passa nos dias de hoje? Nós olhamos e ainda nós estamos vendo igrejas perdendo a essência primitiva, os costumes primitivos, e dizendo que não tem nada a ver e que podemos igualar ao mundo para trazer o que o mundo está oferecendo, que isso aí é atualização, isso aí é inovação. É porque antigamente não tínhamos acesso a tantas coisas. Antigamente o ensino era diferente. São argumentos que usam para induzir ao povo aos costumes errados, aos costumes que estão fora da Bíblia. E aí nós vamos ver igrejas virando boates para se igualar ao mundo, púlpitos sendo trocados por palcos, com holofotes ao homem, o egocentro falando mais alto, a divindade sendo tirada da casa do Senhor, a adoração ao eterno sendo tirado da casa do Senhor, e colocado o homem como uma divindade, como uma adoração, porque é isso que fazem em muitos lugares. Distorcem toda a palavra de Deus para induzir ao povo ao erro. É o conflito espiritual que a igreja oferece, também é que a igreja passa. Só que nós que somos instruídos pela palavra do Senhor e acreditamos nos bons costumes da palavra do Senhor, nós temos que ser o sal e a luz do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós andamos no mundo, mas não somos igual ao mundo. A nossa vida diz mais que uma pregação. As nossas palavras no dia a dia é muito melhor do que um curso de oratória em cima de um púlpito,
um ato de psicologia, um conhecimento teológico, um testemunho de um homem e de uma mulher fiel ao Senhor. Ele traz luz em qualquer lugar. As pessoas olham e falam: tem algo diferente naquele homem, naquela mulher, a atitude dele é diferente. Ele não reage, ela não reage como os outros reagem. Acredito eu que Nabucodonosor, naquele dia, ele pensou que todos iam ceder às suas propostas, porque Nabucodonosor era muito vaidoso, ele queria ser o Deus, ele queria adoração para ele, ele queria que todos estivessem curvados a ele. E o que acontece em muitos lugares hoje? Pregadores da palavra do Senhor sendo adorado, sendo idolatrado, e a culpa é somente deles? Não, é nossa também, de algumas igrejas que idolatram e têm o costume de envaidecer estes homens, que apesar de pregar a palavra de Deus, apesar de nós vermos às vezes a ação do Espírito Santo, o egocentro ainda está falando mais alto. Porque o que nós temos que entender hoje é que Satanás, ele não vai aparecer de chifre, mas ele vai usar de artimanhas para nos envolver. Então sinais vão acontecer, profecias vão ser diferidas dentro da igreja, movimentos vão acontecer, mas nem todo movimento há a presença de Deus, nem toda profecia vem do Senhor. E nós temos que pedir a Deus discernimento espiritual, para não sermos envolvidos nas artimanhas do diabo, nas propostas que Satanás tem colocado. Porque eu vejo muitos se perdendo, buscando professores. Não, fulano é homem de Deus, é mulher de Deus, liga, Deus revela. Quando Deus quer falar, Ele manda na casa. Quando Deus quer falar, você está de cabeça baixa na cadeira, Deus levanta alguém, vai falar contigo, fala no banheiro, no teu coração, fala na tua mente, fala na tua vida, envia a providência. A profecia te alcança. Só que hoje, o pregador, para ser um homem de Deus, ele tem que movimentar a igreja, ele tem que entregar profecias, ele tem que fazer movimento, tem que ter sinais de todo quanto é jeito, e a palavra é deixada de lado, os ensinamentos é deixado de lado. Daniel só foi fiel dentro da Babilônia porque ele foi instruído em Judá. Daniel só conseguiu ser fiel dentro da Babilônia porque ele aprendeu em Judá a palavra de Deus, ele aprendeu os bons costumes da palavra do Senhor. É por isso que quando ele chegou em Judá, ele tinha cheio da presença de Deus e conseguiu se permanecer fiel lá dentro. Quando tiraram Daniel de dentro de Judá e levou para a Babilônia, ele continuou fiel porque ele tinha a presença de Deus. E nós olhamos hoje, assim como muitos jovens que foram com Daniel, se perdendo no mundo. Outra hora estava dentro da igreja, louvava ao Senhor, adorava ao Senhor, mas foi deixando os bons costumes de lado. E cada dia, após dia, que nós deixamos de praticar a boa palavra do Senhor, de ter a boa comunhão com Deus, de se alimentar com as coisas que vêm do céu, a nossa alma começa a se nutrir com as coisas que o mundo está oferecendo. E é aí que começa a perdição do homem e da mulher dentro da casa do Senhor. É aí que a igreja começa a perecer. Porque nós começamos a deixar de lado, alguns deixam de lado os bons costumes da palavra, os ensinamentos, foram bem instruídos, foram bem ensinados, mas deu liberdade para que o mundo entrasse no seu coração e começasse a distorcer a palavra de Deus. Porque um dos maiores ataques que Satanás tem feito ultimamente é na mente do homem e da mulher, neutralizando a mente, cauterizando os pensamentos, trazendo ensinamentos que não vêm. É um ensinamento cobrido de verdade, mas o miolo é só mentira. Como assim, irmão? A palavra, ele vem com um versículo isolado e diz que é a palavra de Deus. Mostra alguns versículos isolados, e aquele que não conhece a palavra de Deus e não busca o contexto daquele versículo começa a se perder e dizer: mas não, na palavra pode, na palavra diz.
Nós vamos ver isso aí, alguns usando como um exemplo que eu vou dar do vinho. Quando Paulo escreve a Timóteo dizendo que ele tomasse um pouco para que fosse bom para a saúde. E aí diz que pode beber sim, o que não pode é causar escândalo. Se você tomar um copinho de vinho na sua casa, não tem problema algum. Isso aí é bom para a sua saúde. Mas não explica que o vinho fermentado faz mal, traz contenda. Que um copo de vinho na mão de quem já foi alcoólatra é a porta de entrada para voltar para o alcoolismo, para voltar a praticar as velhas coisas. Eu tenho experiências no que eu estou falando, porque eu vi acontecer isso com alguém que estava firme, longe do álcool, mas um filho de Belial um dia foi na casa, outro dia foi na casa, e sempre dizendo que não tinha nada a ver. E começou com vidro de chapinha, um vinho que tem 6, alguma coisa de álcool, e estava na pinga. Então nós temos que entender que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós temos que praticar e entender a boa palavra do Senhor para não sermos envolvidos nessas práticas, porque não temos como viver fora do mundo. Nós temos uma vida circular. Nós temos contato com pessoas que não são cristãos. Nós temos às vezes até contato com pessoas que praticam outro tipo de religião. E como se manter fiel e firme diante disso, se não for com a palavra e a presença do Senhor? Um dia eu fui encantoado por alguém que a princípio até me deixou sem argumento. Porque ele me disse o seguinte, ele falou: eu já fui em muitas igrejas, e nenhuma das igrejas que eu fui conseguiu me livrar do crack. Mas eu fui para o centro espírita, e no centro espírita, eu não fumo mais crack. Eu falei: meus parabéns pelo crack. E eu fiquei calado no momento, pensando. Eu falei: irmão, mas nós temos que entender uma coisa. Só trocou de cadeia. Mas por que você falou isso? Ele me perguntou. Eu falei: porque a adoração a espíritos é a adoração a demônios. E o que demônio quer? Levar nós à condenação, porque ele já é condenado. Qual é a raiva de Satanás conosco? Porque somos a imagem e semelhança de Cristo. Porque nós recebemos o perdão pela cruz e ele é condenado desde o princípio. Qual é a missão de Satanás? Envolver o povo de Deus e disseminar contenda, para que seja destruída a igreja. Porque uma igreja unida não tem demônio que fique de pé. Mas se houver rachaduras, irmão, Satanás faz a festa em ciranda. E quando eu falo da igreja, eu falo de nós, do nosso interior, do templo. Não feito pela mão do homem, mas o templo feito pelo Senhor. É isso que nós temos que entender, que nós estamos envolvidos. É nesse cenário que a igreja está inserida. É nessa batalha que nós fazemos dia a dia. Uma batalha espiritual. E quando eu falei isso para ele, ele falou: mas lá vocês também não adoram o Espírito? Eu falei: mas é o Espírito Santo de Deus. Mas é Espírito? Eu falei: mas é Santo de Deus. E nisso ficou, ele falou: não tem jeito de conversar com vocês. Saiu. Mas eu entendo um pouco, irmãos. Não fui a profundezas dentro do candomblé e nem do espiritismo, mas andei na superfície. E eu entendo um pouco, porque meu pai também frequentou e a luta é grande. A vida é difícil para quem está preso nessas cadeias. E nós, como igreja do Senhor, temos que ser a representação de Deus no mundo e nos lugares que nós estivermos. Daniel, ele foi levado a cativo, foi inserido nesse contexto, foi ensinado as magias, mas em toda a Bíblia, em todo o livro de Daniel, nós vamos ver ele mantendo a sua fidelidade com Deus. Ao ponto de que quando Nabucodonosor constrói uma estátua
para que pudessem adorar somente essa estátua e não pudessem adorar outro Deus ali naquela terra, a não ser essa estátua, a estátua de Nabucodonosor. Quando Daniel continuava suas boas práticas de orar 3 vezes ao dia, e os seus inimigos, aqueles invejosos que olhavam e via que Daniel prosperava em todos os caminhos e caçavam uma estreita para poder acusar a Daniel, observaram que Daniel não estava cumprindo o decreto do rei e vai ao rei contar. E Daniel o rei é obrigado a jogar Daniel dentro da cova do leão. Daniel é jogado dentro da cova do leão porque quando o rei selava um decreto, ele não poderia revogar esse decreto. Então, se fosse achado alguém adorando outro Deus, tinha que ir para a caverna, tinha que ir para a cova. E assim foi Daniel. Só que o rei jejuou a noite inteira e dispensou os músicos por causa de Daniel. Daniel dentro da cova, a fidelidade dele não começou na cova, a fidelidade começou quando ele foi cativo. A caminhada de Daniel até a Babilônia não foi numa carruagem com pessoas abanando. Foi 500 quilômetros andando a pé, até chegar dentro da Babilônia, sofrendo. Tinha muito tempo para ficar murmurando e pensando se a fidelidade valia a pena. Porque o que estava acontecendo na vida de Daniel era consequência de alguém que praticou lá atrás. Só que nada disso abalou a fé e a fidelidade de Daniel. Independente do que acontece na nossa vida, independente do contexto que estamos vivendo, independente do lugar que estamos, isso não pode influenciar no nosso caráter como cristão. Isso não pode influenciar na nossa vida cotidiana com Deus. Isso não pode influenciar nos costumes aprendidos na boa palavra do Senhor. Tem muita gente que é instrumento de Deus, mas não vigia. Tem muita gente que é instrumento de Deus, mas dá legalidade a Satanás. Tem muita gente que foi instrumento de Deus, mas hoje está envolvido em coisas que não pertencem mais ao Senhor. Tem igrejas que já teve muita presença de Deus, mas tem perdido porque deixou as portas abertas para que o costume do mundo entrasse dentro da igreja. E Jesus disse que de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Ou ela joga água doce, ou ela jorra água salgada. A vida do cristão, ou ele é cristão de verdade, ou ele não tem parte com Deus. Ou nós somos fiéis, ou não somos fiéis. Ou nós andamos segundo a palavra de Deus e cumprimos a ordenança do Senhor, os mandamentos do Senhor, a instrução da palavra de Deus, ou não cumprimos. Porque se nós quebramos um passo, irmãos, do que a palavra nos orienta a fazer, nós já estamos pecando, nós já estamos errando. E o pecado nunca fez parte com Deus. Nós temos que entender isso. Nós não somos perfeitos, mas buscamos a perfeição todos os dias em Cristo. Buscamos essa perfeição ao conhecer a palavra, a ter intimidade com o céu, a fazer as coisas conforme Deus vai orientando. Se nós olharmos e vermos a nossa vida, o que Deus já fez na nossa vida, o que Deus tem feito na nossa vida, tudo isso só aconteceu porque demos liberdade para que Deus pudesse fazer. Às vezes nós se agoniamos, às vezes nós começamos a ficar ansiosos, porque algumas coisas que nós desejamos ainda não alcançamos. Mas nós temos que entender que tudo que acontece na nossa vida, mesmo sendo fiel, há um tempo determinado para todas as coisas na nossa vida, para todas as bênçãos para nós alcançarmos, mantendo a fidelidade. Eu brinquei uma vez e conversei com um rapaz e disse para ele, eu falei, irmão, toda vez que você está chegando no final se você está chegando na ponta para receber, você joga a toalha e volta para o final da fila, meu amigo. Aí, mas é porque é difícil o reconhecimento. Eu falei, irmão, eu estava mais perto, eu via aonde você ia alcançar. Eu te falei, eu te orientei, eu te expliquei. Mas, eu não aguentei. Perseverasse mais um pouco. O céu é tomado por esforço. É por momentos.
Teve momentos da minha vida que se eu tivesse dado brecha para Satanás, eu tinha jogado a toalha, irmãos. Situações que eu passei na minha vida, que se não fosse a mão de Deus me segurando, eu tinha saído da igreja. Mas quando eu paro para observar o que Deus fez na minha vida, me dá ânimo para poder seguir em frente, porque eu sei que eu vou vencer as barreiras que eu estou passando. Deus sabe de todas as coisas que você está passando no momento, mas persevera. Continua fiel, continua no propósito, não muda o foco. O objetivo nosso não é aqui na terra, o nosso objetivo é alcançar o céu. O nosso objetivo é morar com Jesus. Por mais que nós estamos dentro da Babilônia hoje, por mais que nós estamos no mundo e que o mundo está nos afligindo, está nos apertando, que dentro da igreja às vezes acontece algo que nos entristeça, todavia nós temos que manter os nossos olhos na cruz do Calvário e olhar para o Senhor, que é consumador de nossa fé. Porque é de lá que vai vir a vitória para a nossa vida. É sendo fiel com Ele dentro das tribulações, é que nós vamos alcançar a glória para a nossa vida. Aramandarabás. O problema é que na maioria das vezes, quando a proposta vem, quando a dificuldade vem, quando os açoites vêm, a maioria joga a toalha. Aí diz assim: ah, mas é porque você não sabe o que eu estou passando. Mas você já parou para pensar que aquele que está perseverando, o que ele está passando também? Porque tem pessoas que vêm para dentro da casa do Senhor, irmão, sem saber o que vai comer amanhã no almoço. Tem pessoas que vêm para dentro da casa do Senhor pensando que na hora que for dormir as muriçocas vai tomar de conta porque a energia está cortada. Mas está adorando ao Senhor, está glorificando ao Senhor, está na prova, mas está adorando a Deus, está sendo fiel, está dizendo no seu coração e com as suas atitudes, dizendo assim: não importa o que está acontecendo, não importa o cenário que eu estou vivendo no momento, não importa o que está rodeando a minha vida, eu vou continuar sendo fiel, porque eu sei que me garante a vitória. Os dias são maus, os dias são trabalhosos. O ponteiro do relógio, ele não está andando, ele está voando. Parece que foi agorinha que eu estava num culto de domingo, amanhã já é quarta. A palavra de Deus nos alertou sobre isso, dizendo assim: se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Coisas acontecendo a todo momento, projetos sendo lançados a todo momento, e nós despercebidos como igreja do Senhor, sem buscar a orientação de Deus para o que fazer ou se preparar para os dias maus. Porque é a mesma sorte que sofre o ímpio, também sofre o justo. O ímpio perde familiares, o justo também vai perder familiares. O ímpio passa dias de choro, o justo também vai passar dias de choros, se não até piores. Porque além de tudo nós somos perseguidos por causa da palavra, por causa do evangelho e por causa da batalha que estamos inseridos. Pedro nos alerta dizendo: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, está ao derredor, bramando como um leão. Paulo nos ensina em Efésios capítulo 6, do verso 10 a seguir, sobre revestir da armadura de Deus, nos mostrando que a nossa batalha é espiritual. E que se nós entrarmos em uma batalha espiritual com olhar carnal, nós não vamos entender nada e vamos perder esta batalha. Quem é da carne fala o que é da carne, quem é do Espírito entende o que é do Espírito. Uma igreja espiritual, irmão, não tem porta de inferno, não tem demônio que fica de pé. Ele pode até atacar, porque nós vamos ver as perseguições que aconteceram na igreja primitiva. Só que quanto mais apertava a igreja primitiva, quanto mais achava, vamos atacar a liderança, vamos matar os cabeças, mais reproduzia, mais a igreja crescia, e chegou ao ponto de nos alcançarmos hoje a palavra do Senhor. Se nós lemos os livros como aquele Heróis da Fé, ou os Mártires,
a gente vai ver quantas pessoas morreram, de qual forma as cruéis morreram para que essa palavra pudesse estar na nossa mão hoje. O ensino da palavra, ela é essencial, é crucial para as nossas vidas. A leitura da palavra é crucial para a nossa vida espiritual. Sem isso, nós não vamos conseguir ser fiel. Sem essa palavra de Deus e sem comunhão com o céu, nós não vamos suportar as propostas que o mundo oferece. Porque a todo momento há propostas, a todo momento há situações que nos induzem a alguma coisa. E qual é a necessidade que mais estamos passando hoje? Uma boa parte da população, se não financeira. E quais são as propostas que vêm para o financiamento, para o financeiro? A facilidade em ganhar dinheiro, de alguma forma oculta, ou às vezes de alguma forma ilícita. Não falo só de droga, porque hoje há várias formas de você ganhar dinheiro, até mais que a droga, de forma mais rápida, como a pirâmide e algumas outras maneiras. E tudo isso aí tem envolvido muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, porque quem não quer ganhar 4 mil reais e ministrar 1 hora? 2 cultos no dia, 8 mil reais. Hotel bom, viagens, conhecendo vários países sem gastar nada, ganhando para isso. É isso que está acontecendo hoje. Pessoas que falam, viajei em vários países, vários lugares, conheço vários, Deus me honrando. Eu costumo falar o seguinte: nem tudo que está dando certo, Deus está no negócio. Nós temos que entender que dom não tem nada a ver com salvação. E que oportunidade, liberdade, o livre-arbítrio, que o pastor já falou sobre isso aqui, ele acontece nas nossas vidas mesmo dentro da igreja. A escolha é nossa. Se eu vou pregar o evangelho para salvar almas, ou se eu vou pegar o evangelho para engrandecer a minha vida. Eu vou buscar o conhecimento para ser melhor que alguém, ou eu vou buscar o conhecimento para ensinar alguém. Eu costumo dizer que não é o como fazer, é qual é a intenção que está fazendo. Porque tem muita gente que faz coisas boas, mas a intenção é ruim. Você já viu que a maioria dos golpistas, para dar o golpe, primeiro ele conquista. Primeiro ele traz a sua confiança, para depois aplicar o golpe. A atitude era boa, estava tratando bem, mas a intenção por trás era ruim. Satanás é a mesma forma. Ele vai conquistando aos poucos, com nada a ver dentro de casa, com aquilo que nós não praticamos em casa e queremos praticar na igreja. A atitude que nós temos em casa e não temos na igreja e não temos em casa. Falamos uma coisa e vivemos outra totalmente diferente das palavras. Cobramos de alguém algo que nós não temos para poder oferecer a alguém. Para mim falar sobre uma pessoa ser humilde, eu tenho que ter a capacidade pelo menos de ser humilde. Para poder falar, irmãos, a humildade alcança algum lugar. Nós temos que buscar dentro da casa do Senhor a mudança cotidiana, a comunhão com o céu, os frutos do Espírito, para que nós possamos vencer as propostas e as coisas que o mundo está oferecendo. Eu acredito que a igreja do Senhor, ela vai tomar um sacode, de uma forma literal falando. Ela vai tomar uma balançada, como já tomou em muitos lugares, para o povo despertar. Porque quem mantém pregador famoso, adúlteros, estrupador de noiva do cordeiro, porque são abusadores, as pessoas que vêm, tomam o dinheiro de alguém e levam embora. É nós mesmos que mantemos esse tipo de pessoa. Trabalhamos a morrer, para num dia trazer isso para a casa do Senhor, enquanto se poderia virar mantimento ou alguma ferramenta para dentro da obra de Deus para alcançar mais vidas. Comprar um veículo, comprar fogão, fazer marmitas,
evangelizar pessoas que precisam levar, que precisam desta palavra. Mostrar ao mundo o evangelho que para nós foi pregado. Entregar para aqueles aquilo que para nós fomos dado. De graça deste, de graça recebeste, de graça daste. Essa palavra, irmãos, eu não estou dizendo que uma pessoa que está a pregar o evangelho, ela não merece ser ofertada. Ela tem que ser ofertada porque Paulo ensina sobre isso. Quem é do altar, coma do altar. Eu estou dizendo em estipular valores, a cobrar certas quantias muito altas para dentro de uma igreja. É tudo isso que está acontecendo, irmãos. E isso veio da onde? Se não do mundo. Porque os shows no mundo é que cobram valores exorbitantes. E hoje isso começou a acontecer dentro da igreja. Pessoas que estavam esquecidas do mundo começam a vir para dentro da igreja e começam a ser reconhecidas como cantores e cantoras gospels, fugindo do ensinamento da palavra do Senhor, se tornando ídolos e pessoas se tornando idólatras, ao engrandecer homens, sendo que toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao Senhor. O contexto que Daniel estava era mais ou menos esse: ensinado a adorar demônios, ensinado a trabalhar com o ocultismo, com magia, com astrologia, porque eles criam na adivinhação de astros, o céu como adivinhação. Ensinando esses jovens que foram ensinados com a palavra de Deus agora aos costumes babilônicos. Só que por mais que Daniel era obrigado a estar todos os dias sentado com os eunucos para aprender, isso nunca desceu para o seu coração. É essa fidelidade que Deus quer da igreja. Que independente se nós tivermos num serviço e começar piadinhas que não convém, nós não vamos entrar porque somos diferentes. Começar assuntos que degrinem a imagem de alguém, nós vamos cortar porque isso não convém para a igreja, não convém para a nossa fidelidade com Deus. Começar atitudes que não vai compactuar com atitudes que não condiz com a palavra do Senhor é pecado, irmãos. Então nós temos que rejeitar tudo isso. Eu trabalhei na Friboi 3 anos e o que mais acontecia lá era o povo levando faca, gancho e chaira. Por 3 anos eu trabalhei com uma chaira. Eu levava ela para dentro do armário e trazia ela para dentro do negócio, para dentro da desossa. Pelo fato de que se deixasse lá junto com o desossador, os outros me roubavam ela. Então eu levava, mas no dia que eu saí de lá, eu deixei ela lá dentro. Aí os meninos falavam: não, eu levo para você até lá fora, eu pego. Eu falo: eu não quero. Porque eu vivi por muito tempo disso aí. Comprar do sofrimento dos outros. Comprar por preço banana e ganhar dinheiro com isso. E hoje eu estou na igreja. Eu sei o que é uma porta do diabo. Eu sei o que é a mão de Satanás na vida do homem e de uma mulher. Eu passei, foi 9 meses caindo endemoniado. Dias da minha vida que eu pensava que eu ia ficar doido. Porque eu não aguentava as pressões psicológicas que aconteciam comigo. Momentos de tristeza, de angústia, de sofrimento que eu passei. Porque quando eu quis abrir mão das práticas e quis vir para a casa do Senhor, houve um choque no mundo espiritual. E os pactos que eu havia feito lá atrás começou a ser cobrado de uma forma muito intensa. E até hoje acontece. Tem muitas coisas que eu nem relato, porque às vezes as pessoas vão achar que a gente está fantasiando a situação. Coisas que acontecem que eu só comento se alguém comentar que aconteceu com ele. E aí, se o assunto couber no que eu passei, eu trago. Porque são situações muito tristes. Eu passei situações em todas as áreas, irmãos: espiritual, sentimental, financeira, familiar, ataques de todo lado. Isso foi ruim? Foi. Mas o que é que tirou disso aí? Estabilidade emocional. Comecei a aprender
a dominar os meus sentimentos. Porque você quer saber quando o cristão vai ser de verdade? É quando começa o dia de provação. No dia de glória, irmão, todo crente é pentecostal. No dia de alegria, todo crente é adorador. No dia que todo mundo está falando bem, sorriso é bom. O difícil é ser crente na hora que o bicho estiver pegando, na hora que a fofoca estiver comendo, na hora que os ataques estiver acontecendo, na hora que aquele que te ajudou começa a jogar na cara. É aí que começa a verdadeira atitude cristã. É na hora da afronta. É que nós vamos mostrar. Porque Satanás, ele levanta pessoas e cria situações para te afrontar. E fica de longe olhando e dizendo: eu vou ver a atitude. Porque a sua atitude errada é acusação diante de Deus na sua vida. Entenda isso. Eu aprendi com o meu pastor a dizer assim: que o meu pastor, quando ele fala alguma coisa que ele dá um choque no momento, ele fala: é mesmo, irmão? Eu aprendi isso, por quê? Porque você ganha tempo para respirar, para não dar uma resposta que possa machucar alguém e trazer uma ferida em alguém depois. Porque a gente é ser humano, irmãos. E alguns mais do que os outros, né? Porque tem gente que costuma aguentar um pouquinho mais, né? Eu até brinco assim às vezes com os outros, eu falo assim: o Kaique chora para os outros sorrir. Às vezes você vê assim, nisso, eu não estou falando porque ele está aqui, mas às vezes você vê essa qualidade. Em mim eu tive que lapidar isso aí, porque o truque vale 6, era 8,80. Fechou a boca, eu não levava marmita para casa não, desenrolava na hora o assunto. E hoje eu aprendi que isso não é atitude cristã. Então hoje eu me controlo. Em momentos que eu olho para o céu e falo: Deus, tem misericórdia em mim, porque senão eu vou abrir minha boca. E você leva uns afrontos e não é de longe, irmão. Às vezes de dentro de casa. E não falo de dentro de casa no meu casamento, eu falo de família, ao redor. E aí você fica pensando: e como vai ser? Mas tem que dar testemunha, tem que ser fiel. Daniel só virou governador lá dentro, só virou príncipe lá dentro, porque ele teve fidelidade com Deus. Nós só vamos ser honrados no mundo se nós tivermos fidelidade com Deus. Eu vou falar algo para a igreja aqui, você pode procurar na Bíblia depois. Quer ser próspero na sua vida? Aprenda a não falar de ninguém. Aprenda a ser silenciado, com fofoca, com crítica, com tudo. E você vai ver a porta do céu se abrir na sua vida. Pode ir para a Bíblia. É porque agora me foge os versículos para me te mostrar, para mim poder apresentar à igreja sobre isso aí, o que Deus rejeita sobre essas coisas. Então tem muita gente perdendo bênção, perdendo as coisas por falta da fidelidade com Deus. Entenda que toda proposta que Satanás colocar na minha frente, na sua frente, não vai ser proposta ruim. Vai ser propostas aparentemente boas, mas com gosto amargo. Se Daniel se coloca disposto a comer os manjares do rei, a tocar nas coisas que o rei tinha oferecido, a praticar as magias, as idolatrias, e troca a adoração do verdadeiro Deus por ídolos, este livro, tão importante na Bíblia, porque sem ele é difícil de nós entendermos o Apocalipse, porque o livro de Daniel é escatológico. Tem coisas como as 70 semanas que nós vamos ver ela ser revelada lá no livro de Apocalipse. Para Daniel, Deus revelou coisas futuras, coisas que ainda estão para acontecer, foi revelado a Daniel. E tudo isso só aconteceu na vida de Daniel por causa da fidelidade. Por causa da fidelidade dele com Deus dentro da Babilônia. Propostas vão vir. O mundo vai oferecer. O mundo vai forçar a nós abrirmos a porta para algo inovador, diferente. Vamos ser chamados às vezes de antiquado, de velho, de marreta, de muitas outras coisas. Porque às vezes nós vamos pregar palavras ou vamos falar coisas que vai
não vai amassagear o ego de alguém, mas vai confrontar a mensagem, vai confrontar aquilo, e algumas pessoas não vão gostar disso, porque já estão na prática da iniquidade, já estão se lambuzando com o pecado, e não aceitam que a verdade entre e cura. Então lembre-se, que todas as vezes que nós estivermos lá fora, a nossa fidelidade é que vai garantir um futuro melhor para a nossa vida. A honraria de Deus só vai vir na nossa vida, as bênçãos de Deus só vai vir na nossa vida se nós formos fiéis a Ele. Se nós mantemos a nossa identidade cristã lá fora. Porque aqui dentro, a roupa disfarça, o curso teológico disfarça, a oratória disfarça, a aula de canto disfarça, o movimento disfarça, mas lá fora não. Lá fora é que nós conseguimos, porque eu costumo dizer que ninguém sustenta uma máscara por muito tempo. Havia uma pessoa no meio da nossa família, eu vou encerrar, que vivia numa implicância, parecia Penina com Ana, sabe? Aquele constante diário. Eu falei, gente, mas o que é isso? Isso é o Satanás. Aí, eu falava pra minha mulher, só que eu tenho uma coisa, mano. Aí o quê? Falei, quem está fingindo não segura muito tempo. Uma hora a máscara cai. Uns 2 anos, 1 ano e pouco, tudo foi revelado. Conheceu quem quer quem. E nós continuamos no mesmo lugar. Por quê? Porque uma alma doente não pode adoecer a nossa, irmãos. Uma pessoa infiel não pode abalar a nossa fidelidade. O que o mundo está oferecendo não pode ser introduzido na nossa vida. Nós temos que aceitar na nossa vida aquilo que Deus está oferecendo, aquilo que o céu tem preparado para nós. As bênçãos de Deus vai vir na nossa vida por causa da fidelidade, se nós mantermos essa identidade cristã lá fora. Amém? Se coloca de pé no nome do Senhor Jesus. Quero orar com a igreja. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade, este momento que o Senhor nos concede. Obrigado pelo Teu Espírito Santo estar no nosso meio, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Senhor, Papai querido, fortalecido pela Tua palavra, praticantes da Tua palavra, Senhor. Que no nome de Jesus, meu Pai, toda a artimanha do inimigo seja neutralizado, Senhor. Todo ataque do adversário caia por terra no nome de Jesus, Senhor. Papai querido, que nós vamos sair daqui alegres, Senhor, e que se o amanhã, sim, o Senhor conceder na nossa vida, será dia de vitória. Porque o Senhor é conosco, meu Pai, e onde o Senhor está não há batalha perdida, não há, Senhor, guerra, Senhor, que nós vamos ter que fugir, meu Pai. Porque todas elas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que a presença do Senhor, meu Deus, continue sobre as nossas vidas e que o Espírito Santo do Senhor nos fortaleça, meu Pai. Nos dando graça, sabedoria, entendimento espiritual, Senhor. Visão espiritual para poder vencer, Senhor, as propostas e os ataques espirituais a qual tem oferecido, Senhor, e tem acontecido nas nossas vidas, meu Pai. Que nós possamos continuando sendo fiéis ao Senhor, meu Deus. E desfrutando, ó Pai, das Tuas promessas, contemplando os milagres, Senhor, e a Tua providência nas nossas vidas. É o que eu peço ao Senhor neste momento em oração, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Tem algum aviso, irmão? O pastor Paulo saiu? Tem não, né? Então, tem o ciclo de oração de manhã. Quinta-feira, culto, né? Com ciclo de oração. Sábado, à tarde da vitória, vai iniciar, acho que uma nova campanha.